O Grêmio insiste na contratação de Arboleda do São Paulo. O Arboleda teria pedido para sair. Isso é real? Querem a volta de Rafinha no São Paulo. E no São Paulo, a diretoria aproveita a folga no calendário para encaminhar a renovação de Cédric Soares e ajustar o time para a estreia no Brasileirão, que será no sábado, dia 29, contra o Sport. Por causa de shows marcados no primeiro final de semana de abril, São Paulo consegue com CBF e Comebol mudanças nas datas dos próximos jogos no Morumbi. Antes das estreias oficiais no Brasileiro e na Libertadores, Tricolor fará jogo-treino contra o São Bernardo no próximo sábado. 3 semanas aí para poder ajustar o que tem que ajustar, né, para poder chegar bem para o Campeonato Brasileiro, que é a nossa próxima competição. Usar esse tempo aí ao nosso favor. É o São Paulo que tem dias agitados. O Lucas está se recuperando, o São Paulo já está pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Sport. A data foi alterada, veio para sábado, o presidente está na bronca com a Federação Paulista e assim segue o tricolor. Logo depois da polêmica eliminação no Paulista, o plano tricolor já estava traçado. Temos 3 semanas aí para poder ajustar o que tem que ajustar, né, para poder chegar bem para o Campeonato Brasileiro, que é a nossa próxima competição. Usar esse tempo aí ao nosso favor. Organizar, ver aquilo que a gente precisa melhorar, nosso time está evoluindo bastante. Para além do campo, São Paulo tem aproveitado o período para se movimentar nos bastidores, a começar por pedidos bem-sucedidos de ajustes no calendário. No primeiro final de semana de abril, a banda Stray Kids vai fazer shows aqui no Morumbi. Como o estádio precisa ser entregue à produtora dias antes, os eventos poderiam interferir na estreia do tricolor no Brasileirão diante do Sport. Mas depois de conversas com a CBF, o São Paulo conseguiu alteração do dia 30 para o dia 29 de março. A desmontagem do palco também poderia ser um problema por coincidir com o primeiro duelo como mandante do São Paulo na Libertadores. Mais conversas, desta vez com a Comebol, e o clube conseguiu a alteração do dia 9 de abril para o dia 10 do confronto diante do Alianza Lima. Antes das estreias oficiais, tem jogo-treino no Morumbi contra o São Bernardo no próximo sábado. Será a primeira amostra do trabalho do Zubeldia nesse intervalo sem competições. Melhorar talvez o que tem que melhorar na parte ofensiva, na parte defensiva, na transição, enfim. Usar esse tempo aí ao nosso favor para a gente poder chegar melhor preparado para a próxima competição. O próprio Lucas Moura tem usado esse tempo para se recuperar de um trauma no joelho direito, sofrido no Choque Rei. Por isso, ele não deve jogar contra o São Bernardo. Bobadilla e Ferrarese, com as seleções paraguaia e venezuelana nas eliminatórias, também são desfalques. Por outro lado, Luiz Gustavo e Alan Franco estão recuperados de problemas físicos e têm participado das atividades normalmente. Tem mais um ajuste para ser realizado nessa espécie de intertemporada. O tricolor trabalha para renovar o contrato com Cédric Soares. O lateral direito fechou um vínculo inicial de apenas 3 meses, até o fim de abril. A ideia agora é contar com o ex-jogador do Arsenal em toda a temporada 2025, que para o São Paulo está recomeçando. Eu tenho certeza que tem grandes coisas para a gente iniciar. Caraca, você viu o pique do Zubeldia correndo ali? Parecia uma roda de bobinho, não? Bobinho, colocar ele no bobinho lá. E eu deixa eu falar, o jeito que ele tá correndo... eu duvido que você não fazia esse exercício, eu dava essa brincadeira. Eu dava carrinho, todo mundo lá. O Zubeldia tá vendo espaço no time do São Paulo. O jeito que ele tá correndo, o que ele quer jogar, hein, menina? Não é? Tava ali, passou numa velocidade, num pique. Agora o São Paulo vai ter um calendário bem cheio. Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. É uma equipe que saiu de uma maneira estranha, do Campeonato Paulista, reclamando e com razão, na minha opinião, sobre a arbitragem. Mas agora é um ano para ser preparado, para ser muito bem estudado pelo Zubeldia. E não dá para reclamar que não teve tempo para trabalhar, hein? Por quê? O São Paulo, que já caiu fora do Paulista, já teve tá treinando. Tempo, já tem que estar treinando, já tem que ter o projeto. Porque o São Paulo sempre se destacou pelos projetos que eram feitos antigamente, lá para os anos 90. O São Paulo é o time que mais projeto tem, o São Paulo é o time que mais não sei o quê. Agora tem que usar essas coisas aí do passado. É agora que tem que usar.
os títulos do passado, não precisa usar. Tem que usar o que foi o São Paulo, aquele time top de linha. Agora, falando bem sério, analisando os 3 títulos que o São Paulo vai disputar daqui pra frente, você acha que o São Paulo é candidato a uma taça esse ano? Não. Não? Não acho. Olha lá, olha o pique, gente. Olha. De óculos, hein? Menino do céu. Olha lá, ó. Fórmula 1 nele, hein? Estiloso, hein? Que isso? Passou a imagem, te olhou. Olha lá. É isso, bebê. E tá correndo mais que alguns do time dele, hein? Olha aí, o Caleri. Tem que correr igual o chefe, hein, Caleri? Olha lá, essa imagem foi boa. Se ele faz isso na minha época, tinha uns 2 amigos meus que dava carrinho nele aí. Porque vou falar o nome, pronto. O Márcio Bittencourt e o Dama, quando o treinador começava a correr assim no rachão, essas coisas, os caras davam um carrinho também. Que maldade. Não, só pra ver se ele gemia. Bora falar agora sobre o Grêmio que insiste na contratação de Arboleda. Fui o primeiro a dizer pra vocês, algumas semanas atrás, que o tricolor gaúcho havia feito uma proposta pro tricolor paulista pelo Arboleda. O negócio acabou descartado logo de cara porque a ideia do Grêmio era praticamente não gastar nada pelo Arboleda e sim fazer com que o São Paulo tivesse o perdão de uma dívida em relação à compra do Ferreira. No ano passado, quando o São Paulo comprou 35% dos direitos econômicos do atacante, ficou de pagar ao Grêmio 12 milhões de reais. O problema é que a primeira parcela já venceu, o Grêmio não recebeu e levou o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas. A ideia do tricolor era um perdão dessa dívida. O São Paulo não precisaria pagar, mas liberaria o Arboleda. O tricolor não gostou da oferta e agora o Grêmio insiste na contratação do Arboleda e topa colocar uma pequena quantia em dinheiro para que o São Paulo libere o atleta. Também surgiu no Sul a notícia de que o Arboleda teria pedido para deixar o São Paulo para se mudar pro tricolor gaúcho. Arboleda que perdeu sua condição de titular incontestável na dupla de zaga de Luiz Ubeldia nessa temporada. O São Paulo assegura que não é verdade essa intenção do Arboleda de sair, embora um atleta de 33 anos seja um dos mais caros do elenco, entre salários, direitos de imagem e também dívidas que o São Paulo assumiu e que eram do Arboleda. O zagueiro custa ao São Paulo cerca de 800 mil reais por mês. Bom, Coritiba e Rafinha se acertaram pela rescisão de contrato. Isso aconteceu na night de ontem. A saída precoce de Rafinha do Coxa se deu por um motivo bem bobo, inclusive, tá? Rafinha participou de um evento festivo ali no Bayern de Munique. Até aí tudo bem, né? Porém, ele não tinha uma autorização prévia do Coxa. O Coritiba até liberou ele para resolver questões pessoais, mas não tinha ideia de que Rafinha iria participar desse jogo festivo. E aí a diretoria do Coritiba não gostou nada e negociou a rescisão do jogador, tá? Rafinha está sem clube, livre no mercado, porém assinar com qualquer clube de graça, gente. Olha só que bonito, né? Diversos torcedores do São Paulo pediram o retorno de Rafinha ao clube do Morumbi. Porém, não como jogador, e sim como dirigente do tricolor, um diretor de futebol, um auxiliar técnico, quem sabe, né? Rafinha é considerado um líder dentro do vestiário e muito forte no dia a dia do clube, né, rapaziada? Por que não dar uma chance e espaço para Rafinha como um diretor ou como um auxiliar? Será que ele não é melhor que o Belmonte? Que o Milton Cruz ou que os dois cabeça de bagre lá do auxiliar do Zubeldia? Eu acho que sim, viu? Inclusive o Rafinha ajudou o São Paulo a trazer alguns reforços aí nos últimos anos, né? Lembrando que um tempo atrás houve esse papo do Rafinha ficar no São Paulo para ser um dirigente ou até mesmo um auxiliar, tá? É um papo já bem antigo, né? Então não seria novidade. Vamos ver o que vai acontecer aí. É uma conversa antiga que pode voltar a ganhar corpo, quem sabe, né, rapaziada? Você aceitaria a Rafinha como diretor de futebol do São Paulo? Como auxiliar do São Paulo, do Zubeldia? Ou melhor ir para outro canto mesmo? Comente aqui abaixo a sua opinião. O Fernandes foi um pedido do técnico Luiz Ubeldia ao São Paulo no ano passado, tá? O tricolor esteve muito perto de fechar a contratação do jogador em meados de 2024, porém o Boca Juniors dificultou as negociações por várias vezes por birra porque o São Paulo não liberou o galopo para eles, tá? O clube argentino pediu aí 5 milhões de reais pelo volante. O detalhe é que Paul tinha apenas 3 meses de contrato com o Boca Juniors, né? O São Paulo então deixou o Paul Fernandes de lado e trouxe o grandioso Santiago Longo. Santi flopou grandão
não aqui, viu? Mostrando que foi um baita erro da diretoria. Mas Paul Fernandes também acabou sendo uma furada agora para o Fortaleza, né, gente? Contratado pelo clube aí cearense, criou-se uma grande expectativa em cima dele, mas a torcida neste momento está muito furiosa com o Paul Fernandes. O volante recebeu inclusive indiretas do próprio time após ter sido expulso por agredir um jogador do Ceará na final do campeonato regional. Olha só os comentários da torcida do Fortaleza em relação ao Paul Fernandes, começando por esse aqui, ó. Paul Fernandes foi uma das maiores decepções dessa janela, irresponsável hoje, incapaz de jogar jogo grande e talvez nem os pequenos. Fez 2 boas partidas e depois disso só afundou, contratação que até agora beira o fiasco. E tem mais, Paul Fernandes é um desserviço nesse time, joga nenhuma, só serviu para iludir no primeiro jogo, pega o beco mascarado, olha só. Outro, obrigado pela janela 0800, Paul Fernandes burro do baralho, só fez um jogo bom, inacreditável. E por aí vai, ó, o povo mandando o Paul Fernandes ir pra aquele lugar, falando o filho da gruta. Ixi, o negócio tá feio pro Paul Fernandes, viu, rapaziada? E você, o que você acha aí do Paul Fernandes? Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!